Esse vídeo tem o potencial de ser o mais importante na história do meu canal aqui no YouTube. Afinal de contas, nele eu vou expor um plano de ação que vem sendo traçado e que pode impactar milhares e milhares de investidores na Bolsa de Valores que estão expostos em ações não só estatais, como o Banco do Brasil e também Petrobras, mas outras diversas ações e, consequentemente, esses investidores, inclusive pode ser você, pode perder dinheiro nesse curto e médio prazo. Então fique muito atento aqui nesse vídeo. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Se você gostar aqui desse conteúdo, considere se inscrever, dá um like aqui nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e a espalhar esse conteúdo a mais investidores para que mais pessoas não caiam nesse problema. Vem comigo até o final. Com a formação da nova equipe econômica que vai trilhar os próximos 4 anos de governo, a gente pode entender um pouquinho sobre a identidade ou a filosofia ou até mesmo o pensamento econômico que essas pessoas que estarão à frente dessa equipe pode traçar no Brasil. Primeiro, nós já tivemos a nomeação de Fernando Haddad como futuro ministro da Economia, ou melhor, ministro da Fazenda no Brasil. Haddad é historicamente comunista, inclusive já defendeu isso em livros, tem uma mente, um pensamento bem de industrialização, um pensamento bem desenvolvimentista, que muitas das vezes não agrada muito o mercado. Mas não bastasse Haddad como futuro ministro da Fazenda, nós agora também temos Aloysio Mercadante como presidente do BNDES. Mercadante já tem uma história bem longa com Lula, já são amigos há mais de décadas, inclusive está afiliado no PT desde 1980. E foi lá em 1985 que Mercadante também ajudou na fundação da CUT, que é um dos principais mecanismos aí da esquerda no Brasil já há muito tempo. Mercadante já também teve alguns cargos públicos, inclusive já foi deputado, já foi senador, mas talvez o auge da sua carreira foi quando ele foi nomeado como ministro de Ciências e Tecnologia e depois para ministro de Educação, e ainda assim o ponto auge aí foi de fato quando ele assumiu o ministro da Casa Civil, sendo o ministro dos ministros durante o mandato de Dilma. Isso por si só já preocupa muitos investidores, porque a gente pode estar vendo uma volta daquele mesmo período bem sombrio que já viveu no passado. Inclusive, a nomeação de Mercadante para a presidência do BNDES foi suportada por uma frase bem impactante de Lula, em que ele buscava alguma pessoa forte que voltaria a promover a reindustrialização do Brasil a partir da concessão de crédito a micro, pequeno, médio e grandes empresários, como sendo um grande indutor de crescimento na verdade. Só que se a gente analisasse o histórico de quando a gente tinha Lula 1, Lula 2 e Dilma durante seu mandato, a gente viu que a história não é bem assim. As palavras contradizem a própria realidade. Então, voltando alguns anos atrás, a gente viu que o BNDES, inclusive, já teve uma grande participação em conceder crédito a algumas ditaduras, como é o caso de Cuba e Venezuela. Chegou durante um momento que esses dois países tinham quase 11 bilhões de reais sobre empréstimo. Grande parte para projetos que realmente não tinham a menor viabilidade econômica, técnica e até mesmo a garantia de você receber aquele valor foi feita em charutos. Isso por si só já mostra que algo estava de errado naquela ocasião. Mas não foi só isso, porque emprestar dinheiro para Cuba, Venezuela e outras dezenas de países foi sempre a pretexto de você incentivar pequenas, médias empresas a ter novas avenidas de crescimento fora do Brasil. Mas isso não aconteceu. Se a gente analisar quais são as empresas mais beneficiadas durante esses projetos, foram justamente as construtoras, as grandes campeãs nacionais promovidas por Lula e por Dilma, que tiveram à frente desses projetos. Justamente foram essas construtoras que desencadearam a Operação Lava Jato, deu no que deu. Além do mais, a taxa de juros para financiar alguns projetos na Venezuela foi a de menor taxa entre todas, atingiu 1,2% ao ano. E isso a gente ganha apenas um único mês tendo aportes bem seguros e bem conservadores hoje. Isso para um país ditador que não tem a menor capacidade de ter pagamento. Então isso já mostra vários erros que foram cometidos ao longo da história recente do BNDES. Então o que a gente chega agora com Aloysio Mercadante sendo nomeado como presidente, algumas dessas histórias podem se repetir. Afinal de contas, ele foi nomeado não por uma indicação técnica de alguém que tem realmente capacidade de liderança suficiente para continuar os projetos do banco, mas sim uma pessoa alinhada à ideologia de Lula, Dilma e até mesmo de Haddad. Para a gente ter uma ideia de como era o BNDES alguns anos atrás, a Dilma chegou a transferir quase 10% do PIB de recursos do Tesouro Nacional para fazer recursos, para subsidiar créditos para o BNDES.
Isso corresponde em valores atuais a quase R$ 1 trilhão, que foram simplesmente destinados, grande parte deles, a campeões nacionais, como Ike Batista, construtoras e toda aquela história que a gente já conhece bastante. Isso ainda aconteceu com créditos extremamente subsidiados, como esse mesmo de Venezuela que eu acabei de citar agora há pouco. Só que existe uma consequência muito grave a partir disso, porque quando você consegue emprestar dinheiro tão subsidiado quanto esse da Venezuela, os bancos privados não conseguem oferecer a mesma taxa, porque eles sabem que se eles fizerem isso, muito provavelmente eles vão quebrar, porque eles têm recursos finitos, eles não podem ficar imprimindo dinheiro a todo momento. Então, aos poucos que a gente começou a ver na economia, e cada vez mais os grandes empresários começavam a pegar dinheiro com o BNDES, ignorando os bancos privados. Os bancos privados, consequentemente, para não morrer nessa operação, começaram a emprestar dinheiro para pessoas mais alavancadas, pessoas com maior risco de crédito, maior risco de calote, e consequentemente viram a inadimplência subir. Porque se eles não fizessem nada, eles simplesmente iam perder o dinheiro, porque sabendo que os maiores clientes começavam a migrar para o BNDES. Então, não é só o BNDES querer emprestar dinheiro ou não, a uma taxa que ele quer emprestar ou não, mas isso tem todo um reflexo que vem em toda a cadeia do sistema financeiro nacional. E aí a situação realmente pode ficar bem caótica. Para a gente ter uma dimensão de como o BNDES foi durante o governo da Dilma, a gente pode pegar aqui a carteira de crédito desse banco. Pegamos aqui desde 2011, onde tinha aqui uma carteira de crédito ao redor de 300 milhões de reais, depois subindo para 400, 450, 500, até que chegou o momento em que essa carteira de crédito estava aqui na casa de quase 700 milhões de reais. Depois de 2016, e aí com o impeachment da Dilma, a gente viu que a política do BNDES mudou totalmente. Porque sabia que grande parte dessa carteira de crédito era realmente uma carteira de crédito muito ruim, com uma inadimplência, que financiava projetos insustentáveis em países antidemocráticos. Então o que a gente viu a partir de 2016 foi o BNDES enxugando suas operações para aumentar a sua qualidade. Então olha como a partir de 2016 a carteira de crédito vem em decadência. E isso na verdade é bom, porque quanto menos dinheiro o BNDES está emprestando, significa que a iniciativa privada está fazendo o seu jogo. Então assim a gente tem um crescimento econômico muito mais sustentável, quando a força motriz do capital privado dá realmente sustentabilidade aos negócios, não o governo injetando dinheiro na economia a todo momento. Isso não existe. Então essa carteira de crédito foi reduzindo, até chegar o momento que nós temos agora 450 milhões de reais emprestados. Isso sem considerar o efeito da inflação. Ou seja, de fato nós temos hoje um BNDES muito menor do que ele já foi no passado, que acaba sendo positivo, inclusive. Para reforçar essa aqui minha análise, a gente pode analisar agora através do lucro líquido do ROA, que é o retorno sobre ativos, no caso a carteira de crédito é um ativo, e por fim o ROI, que seria o retorno sobre patrimônio líquido. Nesse caso, aqui a gente tem uma análise desde 2018 até 2022, e embora se a gente fosse ainda mais distante, alguns anos atrás, a gente viu em algum momento que inclusive o BNDES teve prejuízo. Isso na verdade é uma situação única, muito rara de acontecer inclusive. Mas desde 2018, aqui a gente vê que o ROI da companhia foi aumentando nitidamente, saindo de uma condição aqui de 12%, 13% ao ano para quase 40% ao ano. Ou seja, a carteira de crédito, por mais que tenha enxugado, mas hoje a situação de saúde financeira do BNDES é muito melhor do que antes, é muito mais rentável, é muito mais lucrativo. Então, nitidamente, hoje o banco está melhor do que já esteve no passado. Só o que é importante entender é que o BNDES dá lucro é muito positivo para o Brasil. Afinal de contas, o seu lucro volta para o Tesouro Nacional, através de dividendos. Consequentemente, o Tesouro Nacional, com mais dinheiro, pode oferecer outras condições, pode fazer programas sociais, ou seja, a saúde financeira do BNDES é importante para a sustentabilidade dos negócios. E se a gente lembrar, foi justamente quando o BNDES esteve em seu momento mais inchado, foi quando o PIB brasileiro caiu mais. Inclusive, durante 2 anos consecutivos, foi uma queda que até mesmo superou as perdas que nós tivemos durante a pandemia. Então agora, como que a gente pode aplicar todo esse nosso conhecimento em ações como o Banco do Brasil, por exemplo? Antes de tudo, vamos considerar que o Banco do Brasil é uma instituição mais blindada em relação à sua governança corporativa. Ou seja, não deve, a princípio, apresentar tantos casos de corrupção quanto a Petrobras já teve no passado. Então vamos considerar isso como verdadeiro. Mas ele sim vai ter um impacto direto na sua lucratividade e na sua rentabilidade. Como por exemplo, quando o BNDES assume um protagonismo na indução do crescimento brasileiro, a gente vai considerar que existe mais dinheiro rodando, circulando na economia. Isso vai fazer com que a inflação seja mais alta. Inflação mais alta, a gente vai precisar de um cenário econômico em que a taxa de juros vai subir novamente, sendo que a taxa de juros já está muito alta. E isso vai ter um impacto direto. Primeiro porque a carteira de crédito do banco pode passar por algumas dificuldades. Afinal de contas, se o BNDES empresta dinheiro mais barato, por que o empresário vai procurar no Banco do Brasil que vai prestar dinheiro mais caro?
Então, no primeiro momento, a gente já pode imaginar que o Banco do Brasil vai ser obrigado a reduzir a sua rentabilidade, porque ele vai ter que ser competitivo nesse atual cenário. Mas outro ponto também merece destaque. Hoje, grande parte da sua carteira de crédito vai para a pessoa jurídica, principalmente voltada ao agronegócio. Só que o agronegócio, grande parte dessa carteira de crédito, é utilizada para a compra de maquinários, ferramentas, que são bens de capital muito caros, às vezes supera 2, 3, 5 milhões de reais. Então, se a gente tem agora que esse é um produto caro para você comprar e que você precisa de crédito para isso, você agora vai ter uma situação em que o crédito vai estar mais caro, porque a taxa de juros vai ter subido. Consequentemente, vai existir uma menor demanda por esse item, porque o item já é caro. Agora imagine você financiar aquilo a uma taxa de juros ainda pior. E além disso, na carteira de crédito para pessoa física, nós também devemos esperar o impacto. Afinal de contas, se o banco está começando a perder sua atratividade e até mesmo uma taxa de juros mais cara, isso vai gerar uma inadimplência superior. E isso vai ser o mesmo resultado que o Bradesco já teve recentemente. Inclusive, naquele dia que ele soltou seu resultado com uma inadimplência superior, foi quando o Bradesco caiu quase 15% em um único dia. Então, através de uma maior inadimplência para a pessoa física, o banco vai perder lucratividade, porque vai ter que provisionar mais recursos para devedores duvidosos, consequentemente menos lucro líquido, menor ROI, menor margem de lucro e, consequentemente, menores dividendos serão distribuídos. Então, de uma forma geral, a gente vê que a carteira de crédito vai expandir menos, porque não vai ter tantos benefícios assim como a carteira PJ vai sofrer bastante por causa do agronegócio, e assim como também a pessoa física pode sofrer por causa de aumento de inadimplência. Já a Petrobras é um caso ainda um pouco mais dramático. Afinal de contas, o que está em jogo também é a lei das estatais, que foi revogada, ou pelo menos foi alterada, a partir da nomeação de Mercadante como presidente do BNDES. Essa lei das estatais blindava a companhia de ter presidente ou até mesmo conselheiros que tinham acabado de passar por algumas campanhas políticas. Ou seja, blindava a nomeação de políticos para cargos de alta responsabilidade, de liderança para a companhia. Então agora o que a gente pode imaginar é que vai existir ali um impacto, vai existir uma influência maior de Brasília dentro da Petrobras. A gente viu que isso no passado não funcionou muito bem. E na verdade esse pode ser o primeiro passo para algumas mudanças ainda mais drásticas. Afinal de contas, se a gente tem mais nomeação política, a gente pode esperar que eles vão querer reaver ou fazer alguma alteração no Estatuto Social da Petrobras. Lembrando que esse estatuto é o que justamente fez com que a empresa fosse ou se tornasse tão lucrativa, tão rentável e tão geradora de caixa. Afinal de contas, o estatuto prevê que a política de preços dos combustíveis da companhia acompanhe o cenário internacional, o que de fato faz sentido. Afinal de contas, o petróleo é negociado em dólar e ele depende de outros vários países. Então, se essa lei dos estatais começar a dar início a uma mudança de estatuto social ou algo do tipo, a gente pode ter a mesma política que já teve no governo de Dilma, quando ela quis congelar o preço de combustível. A gente viu no que deu, Petrobras dando prejuízos históricos, roubalheira, corrupção, prejuízos que superaram ali a casa de quase 200 bilhões de reais. Consequentemente, a empresa poderia sofrer bastante, mesmo quando o preço do petróleo agora está muito mais caro. Então, dito tudo isso, de fato, no curto e médio prazo, as ações vão sofrer bastante, assim como já vem sofrendo. O Banco do Brasil acumula uma queda de quase 30% no último mês, Petrobras também ladeira abaixo. Então, de fato, no curto e médio prazo, a gente ainda espera uma volatilidade muito grande para essas duas empresas. Agora, vale a pena tê-las em carteira ou de fato não vale a pena? Só que para responder a pergunta se vale a pena investir nessas duas empresas principalmente, nós temos que entender se o preço admite esse desaforo. No caso aqui do Banco do Brasil, a gente vê que hoje ele está com preço de lucro de 3,3 vezes. Na verdade, esse é um dos menores indicadores de preço da história do banco, inclusive deve ser um dos mais baratos de todo o mundo. Só que isso pode ficar ainda melhor. Afinal de contas, de acordo com as projeções do Banco do Brasil, o lucro desse ano pode terminar em mais de 32 bilhões de reais. Consequentemente, o preço do lucro futuro, que é assim que a gente espera o mercado, pode ficar ao redor de 2,5 vezes. De fato, um banco super descontado. A gente pode ir até um pouco além, considerando que para os próximos anos o Banco do Brasil poderia distribuir mais dividendos, diante do cenário que a carteira de crédito não vai crescer muito mais. Vamos considerar um payout de 50%, ou seja, metade do seu lucro líquido vai ser destinado a pagamento de proventos. Ou seja, se em 2 anos e meio a gente está comprando o lucro do banco através do múltiplo preço sobre lucro, a gente considera que talvez em 5 anos a gente recupera os nossos investimentos em Banco do Brasil somente através dos dividendos que ele vai distribuir. E depois de 5 anos a gente vai ter um banco de graça na nossa carteira, porque todo o valor que a gente investiu nas ações já foi recuperado através de dividendos. Ou seja, de fato, é um banco muito barato. Obviamente, se tudo isso acontecer, a gente pode esperar uma perda de alguma
qualidade. A gente vai esperar que o ROI do banco vai cair, no caso que hoje em 18% é um dos maiores ROIs da história da instituição, pode cair de acordo com essas novas políticas econômicas, a margem líquida também vai cair, mas ainda assim é um banco extremamente descontado. O caso da Petrobras também não é lá tão diferente não. A gente tem hoje uma empresa que está a EV sobre EBITDA de 1,5 vezes. A gente está falando que há apenas 1 ano e meio a empresa já se pagou através do seu lucro operacional. E nesse caso, se ela permanecesse com a sua política de dividendos atual, ela poderia distribuir dividendos, mesmo considerando algumas mudanças, ao redor de 40%, o que ainda seria extremamente positivo para grande parte dos investidores. Então, para a gente encerrar aqui esse vídeo, consolidar todo esse conhecimento que já foi abordado, vamos fazer da seguinte forma. Se você tem um pensamento de curto e médio prazo, ou se ainda você é um investidor iniciante que não gosta de muito de risco, tem certa aversão a essa certa volatilidade que vai existir na bolsa de valores, não invista nessas duas empresas, porque elas vão continuar apresentando uma volatilidade muito grande para os próximos anos. Isso vai ser uma dinâmica que permanece, até porque existem outras diversas oportunidades na bolsa. Então não precisa se precipitar e correr o risco que você não quer correr. Agora, se você é um investidor já mais maduro, que você entende dessas volatilidades, que você tem uma certa abertura ao risco e considera essas ações muito baratas, esse investimento poderia fazer sentido para o longo prazo. E aí sim, você poderia capturar uma grande geração de valor que vem existir quando tiver uma política econômica mais estável. E lembrando, cuidado com o balanceamento. Você pode ter Banco do Brasil, pode ter Petrobras em carteira, desde que também não extrapole bastante a quantidade desses dois ativos em relação à sua carteira total. Então pode ter exposição, se você tiver um pensamento mais voltado para o longo prazo, e se assim tiver um balanceamento de acordo com o seu perfil de risco. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido o atual panorama e o que nos espera para os próximos 4 anos. Se você tiver gostado desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, para que isso pode me ajudar a espalhar esse conteúdo a mais investidores. Eu espero que você tenha gostado e espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais.